Senhor Jesus. Amém. É um imenso prazer estar mais uma vez aqui. Eu acho que eu já moro aqui pelo visto, né? A hora que eu penso que eu vou demorar, eu de volta. Tá que nem aquele hino, né? Se quiseres, faça uma tenda, né? Só para ti, né? Ou pode morar no coração, né? Eu acho que eu já estou morando no coração de alguém por aqui, né? Mas se quiser fazer a tenda também, não é ruim não, né? Uma tenda com ar-condicionado, eita glória! Aleluia! Amados, sem mais delongas, vamos abrir a palavra de Deus para que nós não perca de tempo no livro de Neemias. Neemias, capítulo 6. Eu espero que os irmãos gostem do meu estilo de pregar, porque eu prego estilo seminário. Por isso que eu anoto no caderno, para não perder a lenha de nada. Né? Sempre eu oro e pesquiso e tenho uma linha de pesquisa, porque é tão bom a gente poder ministrar a palavra com seriedade, sem falar besteira, né, amada? A gente tem visto por aí. Uma amiga minha falou outro dia, falou: amada, vem pregar de vez em quando aqui, porque está em extinção os pregadores da verdade. Olha que coisa horrível de se ouvir, né? Aí você vai no culto para querer encher a barriguinha espiritual, para querer encher o tanquinho de gasolina azul, e o camarada não traz a gasolina azul para pôr no tanquinho, né? Para a gente depois decolar, né, pastor Luiz? A gente decolar assim e subir de Jesus Airline. Eita glória! Acharam, amados? Neemias capítulo 6. Não vamos ler muito porque a pesquisa está bem completa aqui. No capítulo 6 e no versículo 3. Não, pensando bem, vamos começar no 1, senão vai ficar meio... Conspirações contra Neemias. Sucedeu mais que, ouvindo Sambalate, Tobias e Gesem, o arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha postos as portas nos portais. Sambalate e Gesem enviaram mensageiros para me dizer: vem, congreguemo-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono, porém tentavam fazer-me mal. Aí o 3, enviei-lhes mensageiros a dizer: faço uma grande obra, de modo que não poderei ir. Por que cesaria esta obra para ir ter convosco? Do mesmo modo enviaram mensageiros a mim 4 vezes, da mesma forma lhes respondi. Então Sambalate, ainda pela 5ª vez, me enviou o seu moço com uma carta aberta, e na qual estava escrito: entre as nações se ouviu a Gesem, diz: tu e os judeus intentais rebelar-vos, então edificas o muro e te farás rei dele, segundo as palavras, e que puseste profetas para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo: este é rei em Judá, de modo que o rei ouvirá segundo essas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Porém eu mandei dizer-lhe: de tudo que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tu, do teu coração, o inventas. Só até aqui, amado. Olha como que é a armadilha do inimigo. Teve até falso profeta, né?
falando e inventando. E aí Neemias, com discernimento, ele não vai. Ninguém falou para ele que era armadilha, mas o Senhor tocou no seu coração. Então, amados, às vezes eu fiz muito aconselhamento, eu ouvi coisas e ouço ainda, porque hoje eu não quero mais fazer, porque eu quero me dedicar à administração da palavra. Então, ou você faz uma coisa ou outra. Na época eu fazia muito mais aconselhamento. E aí você aprende que uma pessoa do mal, quando ela quer te desconstruir, se ela não sabe nada contra ti, ela faz calúnia e espalha, daqui a pouco está todo mundo sabendo. E até ela que fez a calúnia está acreditando que aquele negócio é verdade. Olha que coisa linda. Então o que acontece? Neemias era copeiro do rei. O contexto da história fala, quando a história começa, quando Neemias, o copeiro do rei persa Artaxerxes, soube que os muros de Jerusalém estavam destruídos e seu povo vivia em vergonha. Triste com a notícia, ele orou e jejuou. O rei notou a tristeza de Neemias, perguntou o motivo e após Neemias explicar a situação e pedir permissão, o rei autorizou a construir a cidade, fornecendo materiais e cartas de apoio. Amados, esse é o contexto, né? Que vem antes, para nós entendermos a situação. Então Neemias ficou muito triste, chorou muito, mas não apenas isso, ele fez oração e jejum. Ele ficou triste, chorou, jejuou e orou a Deus pela situação do seu povo. A oposição de Sanbalat e Tobias rapidamente começou a desafiar o trabalho. Tentaram parar Neemias 4 vezes. O inimigo não insiste onde não há ameaças, amados. Entendeu? Quando você vê o diabo ciscando e rodeando, e levantando contenda, e levantando fagulha, e saindo fumaça, é porque ali vai dar fruto, né? Aí, o tamanho do ataque revela o tamanho da obra. O tamanho da obra. Então, o tamanho do ataque revela o tamanho da obra. Se o inferno está incomodado, é porque o céu está construindo algo grande em você. Olha que coisa gloriosa, amado. Descer. Todos insistiam para que ele descesse. Por quê? Porque aquela obra incomodava. Aquela obra fechava brechas, né? Dos inimigos entrarem por ali e vier aborrecer. Abandonar o foco, perder postura, cair na conversa do inimigo. Quem sabe o que está construindo não negocia destino por distração. Não desça para conversar com quem não sabe construir. Para quem não sobe para construir. O inimigo tenta fazer você desistir antes de ver o resultado. O medo paralisa, mas a convicção acelera. O inimigo fala para enfraquecer, Deus fala para fortalecer. Então, olha o antídoto aqui: a oração mais ação. Neemias não só orou, também continuou trabalhando. E Neemias 6:9 fala: agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Eita glória! Ele reconhecia a sua fraqueza, mas ele pediu para quem podia fortalecer as suas mãos. E Deus capacitou Neemias
né? Glória a Deus. Então, amados, oração mais ação. Tem pessoas que ora, mas não levantam para ir procurar o trabalho, né? Tem pessoas que estão com fome, mas não querem fazer a comida, né? Eu soube de uma história de uma mulher que morava lá no Santo Antônio, do lado da casa de uma cunhada minha, e ela morria de fome, ela era alcoólatra. E as pessoas levavam cesta básica para ela, só que a cesta básica era crua. Precisava cozinhar. E aí o que ela fazia? Ela estava sempre alcoolizada. E aí ela falava para minha cunhada: eu te dou a comida e você faz e dá para mim. Você cozinha o feijão, você cozinha as coisas e dá para mim. E aí a outra tirava uma porcentagem do alimento, que é nada mais que justo, cozinhava o feijão, cozinhava as coisas, e ela só ficava com a latinha de pescadinha. Ainda assim pedia para a outra abrir. Difícil, né? Difícil, né, amado? Então, oração mais ação, né? Sempre quando a gente dá aconselhamento ou fala no congresso de mulheres, tudo, é cheio de mulheres, eu tenho chamado, né? Glória a Deus. E aí, amado? Vai lá perguntar para as crianças estão sem comer, o maridão está com fome. Alguns deles que aprenderam acabam se virando. Aqueles que não sabem, fica sem comer, né? Será que Deus nos chamou, amado, para nós negligenciarmos a nossa família e trabalhar na obra? Não. Deus chamou pessoas ocupadas, pessoas responsáveis, tipo Bombril, né? Eu saio da minha casa, mas ninguém fica com fome. Eu saio da minha casa, pode ficar alguma outra coisa, mas comida, roupa lavada tem que ter para a família. E aí sim eu vou fazer a obra de Deus com afinco, sem relaxo. Eu já vi pessoas falar assim: ai, Deus entende, eu fui pregar no meu tempo. Não, só não dá tempo de se preparar se você for pego de surpresa. Direto eu sou pego de surpresa para pregar, eu prego. Mas não fica igual você preparar isso aqui que parece um seminário para você explicar, né? Essas pesquisas aqui é baseada na palavra de Deus, é tudo dentro da palavra. Glória a Deus, aleluia. Agora, como que eu vou ter um chamado que eu não faço uma coisa direito e eu quero fazer a outra? De jeito nenhum, né? Então, Neemias ora com autoridade, mas continua construindo. Milagre é de Deus, mas tijolo por tijolo, quem levanta é você. Neemias 6:10-12 fala: o falso profeta tenta desviar Neemias, usando palavra espiritual. Discernimento evita ataques disfarçados de conselhos. Nem toda voz que cita Deus veio de Deus. Olha que perigo, amados. Neemias 6:10-12 fala que um falso profeta lá embutido no meio deles, querendo engodar, dizendo que Deus tinha falado para não construir. Por quê? Porque eles queriam atrapalhar. Eles queriam porque queriam atrapalhar. E chamando ele para descer, chamando ele para ir para o vale. E ele estava num lugar de destaque, onde ele via tudo. Se ele vai para o vale, o pessoal matava ele, ninguém ia ver. Nós temos que vigiar, amados, né? Sermos vigilantes. E uma coisa bendita para se pedir para o Senhor: discernimento. Discernimento dos espíritos, discernimento das pessoas do mal que se infiltram. Amados, em Belo Horizonte, uma equipe que eu conheci, convidaram uma missionária para ir lá fazer um trabalho, pregar num congresso.
E essa missionária foi, parecia eloquente, e todo mundo ficou apaixonado, sabe? Fazia aquele barulhão, desceu a chibata nas irmãs, que tinha que ser de um jeito, que tinha que ser de outro jeito e tal. E aí, graças a Deus, que não há nada escondido, que não venha a ser revelado, né? Aconteceu que manifestou um demônio e os irmãos começaram a ter dificuldade para expulsar o demônio. E aí eles falaram: a missionária está no hotel, vai lá buscar ela. Foram buscar a missionária, e no caminho falaram para ela: é para a irmã expulsar o demônio. Ela já ficou bem nervosa. Ô amada, eles estão com dificuldade lá, vai lá ajudar a expulsar o demônio. Chegou lá, o demônio falou para ela: amiga, não me diga que você veio aqui para me tirar daqui. Você não vai me dizer isso, né? Você está de brincadeira. Porque faz muito tempo que a gente anda junto e somos amigos. E aí ela pegou e falou: onde já se viu? Você vai sair daí? Ele falou: se eu sair daqui, vou entrar em você. E você sabe por quê. A mulher virou um risco no mundo, passou no hotel, catou as malas e virou um risco. Ninguém nunca mais soube dela. Então, amados, nós temos que pedir discernimento. Principalmente quando se há muito barulho. A pessoa tem necessidade de fazer muito barulho. Tem uma amiga minha que é missionária, que ela fala assim, que a carroça vazia faz muito barulho. Se ela estiver vindo cheia, ela vem com as rodinhas, né, macia. Então, uma coisa importante, amados, discernimento, né? Não tem aquele ditado que fala que se você quiser saber o caráter de alguém, dá-lhe o bastão. É só você dar um cardinho que o cara já começa a falar diferente, ele já quer referência, né? E a humildade precede a honra. O obreiro de Deus tem que saber que não é dele a glória, é do Senhor Jesus, né? É Ele que vai ser exaltado e nós vamos nos diminuir. Se o Senhor não nos enviar, nem vamos. Igual Moisés falou: se o Senhor não for contigo, o Senhor nem me envia, né? É um perigo querer tomar o lugar de Deus. Nós já sabemos uma história dessa, né? Que o cara se rebelou lá, achando que ele ia ser melhor que Deus, que ele ia ser louvado pelos anjos, e aí ele acabou tendo que cair fora de lá. Então nem toda voz que cita Deus veio de Deus. Neemias 6,15, ele acabou o muro, acaba-se o muro. O inferno tentou parar, mas a perseverança venceu. O que começou em guerra, termina em testemunho. Olha que coisa linda. Glória a Deus. Deus não te chamou para parar, te chamou para concluir. Eu não desço, eu avanço, eu não negocio, eu edifico, porque a obra é grande demais para eu perder tempo com vozes pequenas. Eita glória! Quando a gente está naquele caminho, quando a gente está fazendo a obra de Deus, né? Nós não podemos perder tempo com vozes pequenas. Tem aquele irmão lá, o Genival Bento, não sei se vocês já viram ele, um irmão que chora. As pessoas falavam para ele: você é negro, você é analfabeto, você não vai conseguir pregar. Tinha uma promessa de Deus na vida dele, falava: esquece a promessa, só carrega as malas. E ele falava: não, mas é a promessa. Não tem promessa não, o cara falou de empolgação, e hoje o cara viaja aí, ó, pro mundo inteiro pregando o evangelho e não perdeu a essência. Glória a Deus. Chora, mas chora que parece um bezerro desmamado. E o pior de tudo, ou melhor, que a gente acaba chorando também, porque a unção dele é contagiante. Vocês já viram ele? Sabe do que eu estou falando?
É bênção purinha. E ele continuou buscando o Senhor. Ele continuou. Teve até uma experiência que uma filhinha dele foi para o hospital num dia que ele estava fazendo a obra de Deus, e o médico falou para buscar o corpinho que ela tinha morrido. E ele morava lá naquela pirambeira lá no fundão da Bahia, e quando morria, a pessoa tinha que retirar o corpo naquela época, e ela levava para a funerária tudo para fazer o sepultamento. Não era a funerária que ia buscar. E naquela pobreza ele levou a menina para a igreja. E lá o Senhor ressuscitou ela. Entendeu? A menina está viva até hoje, que lógico, né? Ele é mais velho que eu, a menina já deve ser mais velha que eu. Mas glória a Deus, só sei que foi assim. O inferno tentou parar, mas a perseverança venceu. O que começou em guerra termina em testemunho. Deus não te chamou para parar, te chamou para concluir. O diabo não precisa te destruir, basta te distrair. Distração derruba mais guerreiros do que a própria tentação. Olha lá, coisa dura. A distração, amados, é o oposto da vigilância. Se você está vigiando assim, se alguém te chamar, você não pode tirar o foco. Porque você pisca aqui e o cara escapa lá, você não sabe mais para onde ele foi. É igual criança arteira, né? Você vai com ela no parquinho, em algum lugar, você não pode tirar o olho, porque o bichinho some. Eu fui com meu netinho no sítio uma vez, mas um toquinho de gente, imperativo, e corria para lá e corria para cá. E o meu filho falou: mãe, olha essa criança, pelo amor de Deus, você não se distrai, porque lá tem sucuri, tem um monte de coisa. Menina, a hora que eu pensei que eu estava vendo, o menino escapuliu. E eu começo: Juninho, Juninho, Juninho. E eu comecei a chorar, né? Falei: Senhor amado, já imaginei a sucuri levando pro rio, e o meu filho falando que eu era uma irresponsável. E ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Mas como que some? Foi um piscar de olho, uma distraída. Então a distração é o oposto da vigilância, né? Se eu estou vigiando, eu não posso me distrair. E é o que acontece aqui. Neemias não se distraiu. E se ele tivesse se distraído, eles tinham matado ele e ele não tinha concluído a obra. Só para vocês não ficarem sem o final da história do meu netinho, depois que eu chorei bastante, eu comecei a orar, né? Senhor, mostra para mim, Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor. E agora, o que eu vou falar para o meu filho? Aquele toquinho de gente, meu primeiro netinho, gente. E aí ele pegou e saiu assim, na porta do galinheiro. Vovó, eu estou aqui na casa da galinha. Ah, não. Eu enchi de alegria, eu mesmo quero dar vontade de bater nele, mas com aquela inocência na casa da galinha. A porta do galinheiro era baixinha e ele conseguia ficar bem mais baixo ainda do que a porta. Mas, gente, a distração, coisa de milésima de segundo, ele evaporou. E assim, na obra de Deus, quando nós estamos fazendo uma grande obra, nós não podemos nos distrair, porque Satanás vem e faz a obra. E a brecha pode ser pequenininha, ele vem, ele se espreme e ele passa, né? A vitória não começou quando o muro foi concluído. Começou quando Neemias disse: não posso. Às vezes o maior ato espiritual é saber dizer não. Dizer não ao que te faz descer é dizer sim ao que Deus te mandou construir. Tremendo, né, amados? 4 vezes me enviaram a mesma mensagem. O inimigo repete porque não tem estratégia nova.
Quando o diabo insiste é porque você está vencendo. O inferno é teimoso, mas quem tem propósito é inabalável. Amém, amado? Glória a Deus. Então, ele vai continuar insistindo, aonde ele vê que você tem um futuro com Deus, aonde ele vê que vai dar fruto, aonde ele vê que vai fechar brecha para ele, né? E ele vai continuar insistindo. Por quê? Porque ele quer brecha, ele quer distração. O que o ladrão faz? Ele procura oportunidade, né? Então, quando a gente desce do nosso carro, a gente tranca direitinho, fazendo a nossa parte. Porque se tiver aberto, a oportunidade é mais, né? O negócio é mais propício para você ser roubado. Na tua casa também. Se passa, está tudo vazio, está tudo escuro, está tudo sem movimento. Fica mais propício para o ladrão vir. E Satanás é quem? O ladrão não vem, senão para matar, roubar e destruir, né? Não desça, não perca o foco, se distrair, gastar energia com conversa inútil. Deus fortalece as mãos de quem não desce. O medo enfraquece. Nem toda palavra vem de Deus. Não siga voz que me tira da obra. O ato que tentou parar, a obra foi concluída. Se a obra é grande, eu não desço. Se Deus mandou, eu termino. Amém, amado? Glória a Deus. Agora, amado, só para concluir, que coisa linda. Apesar da coragem, da humildade, de ser verdadeiro, porque ele era copeiro do rei, ele podia ter falado: ô majestade, é uma coisa particular, não perca seu tempo real comigo. Não, ele foi humilde, ele explicou tudo, abriu o coração do rei. Ele ganhou cartas de recomendação e ainda ganhou os materiais. Além da humildade dele, ele contava com Deus. Neemias reconheceu a participação divina em todo o processo. Ele atribuiu a conclusão da obra à mão poderosa de Deus e a sua proteção, que ajudou a superar obstáculos e zombarias. Porque ainda tinha zombaria, que não vai construir, acha, não vai concluir, não vai conseguir. E eles confiavam, porque eles estavam num monte de inimigo, né? Era uma legião de inimigo atrapalhando, mas não conseguiram, né? A história mostra que é possível restaurar o que foi destruído por meio da confiança em Deus e do esforço conjunto. Deus é maravilhoso, amados. Deus é maravilhoso. Essa mesma amiga minha que conta da carroça vazia, ela contou um testemunho que muito me impactou há um tempo atrás. Ela falou que uma moça se converteu, uma mulher casada já, e ela ficou apaixonada pela obra de Deus. E o coração dela ardia e ela queria fazer a obra de Deus. E claro que Satanás não gostou. E o marido dela, Satanás pegava ele a hora que ele bem queria para atrapalhar. Ele era ímpio. E toda vez que ele chegava, ela ia fazer a obra de Deus de dia, nas tardes da bênção da vida, ia fazer visita, ia pregar. E quando ele chegava, primeiro que ela em casa tinha uma surra. E os vizinhos ouviam. E os vizinhos falavam: mas é idiota mesmo, essa tonta aí. É espancada toda semana e vai lá atrás desse Deus dela. O que esse Deus está fazendo que não defende ela? Se esse Deus gostasse dela, não deixava ela apanhar, né? E ela tinha um menininho pequeno. E Satanás não desiste quando ele quer envergonhar um filho de Deus, né? E aí, quando foi um dia, ela foi pregar
E ela pediu para a vizinha olhar o menininho, que ele era pequeno, ele não dava sossego enquanto ela estava pregando. E ela foi. E tinha uns poceiros fazendo aqueles poços artesianos, tremendo, muito fundo, e pequenininho, fininho, né? O irmão Luiz deve saber do que eu estou falando. A criança caiu dentro do poço. A criança caiu dentro do poço e os bombeiros não podiam entrar, porque era fininho tudo, era um problema muito sério. E aí mandaram chamar, e as vizinhas, né, aquelas uma que gostavam de jogar pedra, tá vendo? Agora hoje ele mata ela. Tá vendo? Olha aí o que ela ganhou dia atrás desse Jesus dela. Hoje ele vai matar ela. Aí mandaram chamar ela estava pregando. Ela falou para a pessoa que chegou lá, falou, ó, teu filho caiu no poço. E é melhor, sei lá, tem polícia, tem bombeiro, tem todo mundo lá. Ela falou assim, eu estou terminando de pregar. A hora que eu terminar de concluir a palavra, eu vou lá. Ixi, todo mundo achou um absurdo. Entendeu? É louca mesmo, ela está louca, ela está anestesiada. E o Espírito Santo encheu aquela mulher de paz, encheu ela de fé. A hora que ela chegou lá, amados, ela falou assim, me deu uma corda e um balde. O bombeiro falou, não adianta, o menino já está morto. Ela falou, me dê uma corda e um balde. Só isso que eu peço. Aí o bombeiro providenciou uma corda grande, um balde. Antes dela descer o balde, ela falou, olhou para baixo e falou assim, meu amor, a mamãe chegou. A mamãe vai mandar o balde. A hora que chega aí, você entra dentro do balde e segura firme na corda, que a mamãe vai puxar. Os caras falavam, o menino está morto porque ele vai entrar no balde. E ela adorando a Deus em espírito, e o Espírito Santo enchendo o coração dela de paz. Eita, coisa gloriosa, né, amado? E ela desceu o balde e sentiu que estava pesadinho. E ela falou, a mamãe vai puxar. Segura firme que a mamãe vai puxar. E ela foi puxando, puxando, e a criancinha saiu agarrada no balde. E o bichinho já falava de tudo. E aí todo foi aquele alvoroço, todo mundo em volta. E ela falou assim, fala para a mamãe, você ficou com medo? Não, mamãe. Assim que eu caí, um amigo teu que estava lá, e ele me abraçou e ele falou assim, a mamãe está pregando. A hora que ela terminar, ela vem. Mas enquanto ela não terminar, você fica no meu colo. Glória a Deus. Alguém consegue adivinhar quem era esse amigo? Jesus. Outra glória! Que as crianças sabem. Parabéns para você, minha linda. Glória a Deus. Jesus Cristo ficou com ele no colo. E aquelas mulheres linguarudas, fofoqueiras, teve que engolir que ela tinha um Cristo amado, suficiente. E Deus ainda deu a paz e a responsabilidade para ela concluir a palavra. Porque quando nós temos o Espírito Santo de Deus, nós não precisamos sair descabelado, não. É verdade, papai. Né? Aleluia. Tudo tem o seu tempo. Então essa realmente tinha um chamado. Glória a E o Deus. marido dela teve que ver aquele testemunho e se converter para ele largar a mão de ser besta, né? E sorte dele, porque muitos o anjo teve que matar, né? Porque vai batendo, vai tocando nos ungidos do Senhor, até que o Senhor diz, basta, né? É verdade. Então, no caso de Neemias, ele concluiu tudo para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. O que essa história, o que essa palavra passa para nós, amados? Não devemos desistir. Não devemos desistir dos nossos planos, das nossas construções diante do Senhor, né?
E por mais que nós vejamos soberba nos outros, vamos permanecer unidos. Aleluia, glória a Né? Deus. Porque quem faz a obra é o Senhor Jesus. E o crente é atingido, mas muitas vezes é permissão de Deus para que alguém se converta ou para que alguém veja que Cristo está em nós. Como está escrito lá em Colossenses: Cristo em nós, esperança da glória. Glória a Deus. Amém? Amém. Essa é a palavra que Deus pôs no meu coração. Eu agradeço a minha oportunidade. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém, glória a Deus.